E durante uma visita à Espanha, o presidente Lula voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia. Assunto para Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta pra gente o que o presidente brasileiro disse. Boa noite, Daniel, Olívia, a todos que nos acompanham. Primeiramente, o presidente Lula falou hoje em Lisboa, perante o parlamento português, em comemoração à Revolução dos Cravos, quando acaba a ditadura em Portugal, 25 de abril de 1974, e teve sofreu protestos dentro do próprio parlamento pelo partido de direita, considerado por muitos de extrema-direita, Chega, o chamando de corrupto e falando que o lugar de ladrão é na prisão. Ele lamentou o episódio e depois seguiu viagem para a Espanha, onde se encontrou com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, e disse que hoje é muito importante para o Brasil destravar o processo do acordo entre Mercosul e também a União Europeia. Disse que acredita que até o final desse ano isso possa acontecer, um acordo que foi iniciado desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e nós temos nesse sentido também o presidente Lula falando que a guerra na Ucrânia ela deve acabar, ela é uma guerra insana e que a visão do Brasil é buscando a paz. Ele disse que entende a posição dos parceiros europeus e que não concorda com a tentativa dos russos de anexar o território do seu país vizinho, mas ao mesmo tempo diz que não vê ninguém propondo a paz neste momento em que muitas pessoas se tornam vítimas dessa catástrofe humanitária. Conjuntamente em Portugal, anteriormente, nos últimos dias, com o primeiro-ministro António Costa, ele assinou um termo condenando a invasão da Rússia. Então, aquele desconforto passado pelo Brasil após as declarações de Lula enquanto esteve na China e também nos Emirados Árabes, ele tentou corrigir agora durante essa viagem, considerando o dano causado, pelo menos na imagem do Brasil, dentro da Europa. Ele ainda segue na Espanha, assinando uma série de acordos bilaterais, e nós continuaremos acompanhando essa visita oficial aos dois países ibéricos. Os detalhes da agenda de Lula na Europa com Luca Bassani, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Obrigado, Luca. Agora, Cristiano Vilela, também queria repercutir contigo essas falas de Lula, porque a gente se lembra que nos Emirados Árabes Unidos ele deu uma declaração desastrosa em que ele colocou Rússia e Ucrânia no mesmo patamar, depois de receber Sergei Lavrov. Deu tempo de ele consertar agora nessas agendas em Portugal e na Espanha? Você acha que o mundo, especialmente a Europa, conseguem olhar para Lula e compreender que, de fato, ele entende que foi um erro da Rússia invadir a Ucrânia ou não? É apenas um discurso da boca para fora. Olha, Daniel, Lula errou e está persistindo no erro. É impressionante que talvez um dos únicos pontos de destaque desses primeiros 100 dias, cento e poucos dias de governo, que é o fato do Brasil se abrir mais do ponto de vista internacional, está sendo jogado pelo ralo por conta da língua grande do presidente, que está falando uma série de situações que tem causado um vexame internacional. Então, não bastasse todos esses pontos que você relatou agora, hoje na Espanha, por exemplo, tal como ele já fez em Portugal, ele coloca o grande problema dos juros no Brasil, dizendo que não dá para investir. Ora, o presidente vai num dos maiores investidores que tem no Brasil, que é a Espanha, e diz a todos, olha, não dá para investir no Brasil, os juros é muito alto, não venham investir no Brasil. Olha, como é que o Brasil vai poder, ao invés de se aproveitar dessa oportunidade e angariar recursos, angariar investimentos espanhóis e nos demais países da Europa, ele acaba afugentando esses países. Então, o presidente realmente está tropeçando em erros. Cada hora ele vem com um erro diferente. Agora, Kobayashi, ainda nesse tema, o assessor para assuntos especiais da Presidência da República, o ex-chanceler Celso Amorim, vai para a Ucrânia, a pedido do presidente Lula, justamente para articular aquele acordo de paz, para tentar avançar naquelas negociações de paz que vêm sendo destacadas pelo próprio presidente. Será que diante dessa talvez correção de rota do governo em relação às responsabilidades na guerra da Ucrânia e outras questões também que haviam sido faladas por Lula anteriormente, será que a receptividade em relação ao brasileiro pelos ucranianos vai ser um pouco mais amena, mais tranquila? Quais são suas expectativas em relação ao avançar desse plano de paz?
Bom, tomara que sim, né, Lívia? A gente sabe que o Celso Amorim tem um pouco mais de habilidade diplomática do que o presidente Lula. E provavelmente vai lá pedir desculpas pelos discursos infelizes do presidente Lula a respeito da guerra da Rússia com a Ucrânia. Mais importante da mensagem que será levada, eu acredito que a gente tenha que pensar na mensagem que será trazida pelo Celso Amorim ao presidente Lula. É claro que a abertura do ucraniano ao brasileiro acontecerá, persistirá, justamente porque eles estão numa situação de vulnerabilidade, eles precisam mesmo de ajuda, tanto que a gente vê tanta ajuda da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos à Ucrânia, para que ela resista à guerra, não para que ela contribua para a continuidade, mas para que ela continue se defendendo, afinal ela é o território invadido. Mas disso tudo, eu acredito que o presidente Lula precisa tirar uma lição, ele não deve entrar nessa dividida, e pior do que entrar na dividida é entrar com discursos contraditórios, depende de onde ele está, com quem ele está, se ele está no território chinês, ele é pró-Rússia, se ele está no território europeu, ele é pró-Europa, então depende muito da ocasião, né? A ocasião tem feito o presidente Lula fazer discursos muito contraditórios.